Bom, continuando o desafio de ler a Bíblia toda 2026, eu queria destacar o livro de 2 Samuel, capítulo 6, que fala sobre Davi ter tido o desejo de trazer a arca de volta para Jerusalém. A história, óbvio, ela não começa aqui, né? Porque existe um pano de fundo em que a arca de Deus e o simbolismo da presença de Deus não estava mais com o povo de Israel. Lá atrás, se eu não me engano, no livro de 1 Samuel, vai explicar que em uma batalha, em uma guerra que houve entre os filisteus e os israelitas perderam, né, a batalha, e os filisteus acabaram por conseguir roubar, né, sequestrar a arca de Deus e colocaram a arca de Deus no templo de Dagon. Acontece que, só um pano de fundo, né, quando a arca de Deus ficou no templo de Dagon, Dagon amanheceu por 3 vezes caído diante da arca de Deus, ou seja, os filisteus queriam humilhar o Deus de Israel, e Dagon amanheceu caído, e na última vez Dagon estava sem a cabeça e sem as mãos. Então os filisteus entenderam que não poderiam ficar com aquela arca ali, porque entenderam que o Deus de Israel era um Deus muito forte, digamos assim, era um Deus superior ao Deus que eles serviam, e eles queriam se desfazer do Deus de Israel, se desfazer da arca, na verdade, né? Então eles pegaram carros de bois, colocaram a arca em cima do carro de boi. E é interessante porque lá atrás eles pegam vacas, né, que estavam com filhotes pequenos, com filhos pequenos, bezerros, né? E na concepção deles seria impossível, digamos assim, a vaca seguir um caminho reto e deixar para trás os filhotes se não fosse uma resposta divina, porque a vaca ela teria o instinto materno de voltar. E eles colocaram a arca ali, colocaram imagens de ratos de ouro e hemorroidas de ouro, né, que é uma curiosidade, que é o que estava afligindo eles ali com a arca, e colocaram ela para seguir um caminho reto, e diz a Bíblia que ela seguiu um caminho reto, enfim. Então esse é o pano de fundo, a arca ela não estava com Israel. Aqui em 2 Samuel, Davi, ele se ajunta dali do reino de Israel 30 mil homens, e o desejo de Davi, como um rei que valorizava, que ansiava pela presença de Deus, ele queria trazer de volta a arca para Israel. Ele tinha esse desejo genuíno da presença de Deus, que é algo que nos ensina hoje, né, de buscar, de estar próximo, de querer mais da presença de Deus e não achar que as nossas vitórias ou que a consolidação de um império, de um exército, enfim, é um fim em si mesmo. Mas se Deus não estiver junto, ainda falta alguma coisa, né? Então Davi, ele junta esses 30 mil homens e ele vai lá. São 23 versículos e eu vou destacar apenas alguns, né? E é interessante fazer a divisão desse texto em 3 partes. A primeira parte, ela vai dizer sobre boas intenções e método errado. A segunda parte que eu destaquei, escrevi aqui, né, sobre um sucesso que é resultado de obediência e da alegria, né, de estar com a presença de Deus. E a terceira parte é sobre o conflito familiar, orgulho e crítica, que vai culminar no final do capítulo entre a desavença de Mical, que era a filha mais nova de Saul, e Davi, né? Bom, na primeira parte, que seria boas intenções e método errado, é porque o povo, eles se colocaram para trazer a arca em um carro novo e tiraram a arca da casa de Abinadab, que estava em Geba, e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, estavam guiando esse carro novo. E é interessante porque
Se, pegando a referência que eu trouxe antes, o método que eles utilizaram para carregar a Arca de Deus foi o mesmo método que os filisteus usaram. E eu consegui pegar a referência, era o método que é visto em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, Davi, os escolhidos e os filhos de Abinadab estavam carregando a arca com o mesmo método dos pagãos. E eles não estavam seguindo o método da obediência que foi tratado nas leis do Pentateuco, que pode ser visto em Levítico, Números 4:15. Eu pausei rapidinho só para poder abrir aqui na Bíblia para poder ler. Lá em Números 4:15 diz o seguinte, olha só. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não o tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Ou seja, existia uma lei específica para ser seguida no manuseio das coisas santas que representavam a presença de Deus. E Davi, os filhos de Abinadab e mais especificamente Uzá, eles estavam com boas intenções, mas utilizando o método errado. Então, quando a arca ela acaba tropeçando, os bois, na verdade, né, eles acabam tropeçando, a arca estava para cair. E diz a Bíblia que quando a arca estava prestes a cair, Uzá encostou na arca para que ela não caísse. Mas a consequência dessa atitude foi a morte de Uzá. Deus feriu Uzá ali naquele momento e Uzá morreu. E acaba que Davi ficou muito triste, né? E ele veio falar, ó, no versículo 8, Davi se contristou porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Aí eu fui ver o que significa Pérez Uzá. Pérez Uzá significa ruptura ou castigo. Porque por mais que eles estivessem com boas intenções, eles não utilizaram a lei correta, que foi estatuída lá em Números. Então, o segundo ponto é de obediência e alegria. A obediência diz respeito, né, a fazer as coisas certas da maneira certa. Quando Davi se entristeceu muito no coração porque Deus tinha ferido Uzá. Mas quando a arca ficou 3 meses, que é muito interessante, quando ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Quando avisam a Davi que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, simplesmente pela presença da arca lá, Davi ele se enche de alegria e a tristeza de Davi sai por entender que Deus estava trazendo agora vida ao invés de julgamento. E aí Davi ele se veste de um éfode de linho, e isso pode ser visto no versículo 14, que diz, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi cingido de um éfode de linho. Para Davi cingir o éfode de linho, ele tinha que tirar as vestes sacerdotais, né? E quando ele tira as vestes sacerdotais, Mical observou da janela e diz que Mical viu que o rei estava despido de suas vestes sacerdotais e Mical, ela critica, ela está com orgulho, ela está com amargura e ela critica o rei por estar dançando de maneira vil, como um vadio. Ela foi muito dura com Davi. Então, para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, o conflito familiar, que é a terceira parte, é vista no final do capítulo, quando Mical diz para Davi no versículo 20, né? Ela foi irônica e dura com Davi, dizendo, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. E aí Davi diz, olha, eu me envelhecerei diante da presença de Deus. Quer dizer, Davi estava falando, se envelhecer é tornar-se vil, é se humilhar, é se quebrantar, é tornar-se desprezível perante o Senhor. E Davi fala que
Ainda mais que isso, eu me humilharei aos meus olhos e aos olhos da serva de quem falaste, dela seria honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. A consequência da crítica foi ela ter tido a sua madre cerrada, né? O que era a maior bênção para uma mulher na antiguidade. Então, enfim, eu encerro o vídeo por aqui, para não estender, já está dando 10 minutos e meio. E é bastante interessante, né? Porque até o nome de Obed, onde a arca ficou, significa aquele que serve, aquele que adora. Então ficam os ensinamentos pra gente, né? Não é fazer simplesmente ter boas intenções, mas é fazer a coisa certa da maneira certa e não se importar com a aparência, porque assim como Davi foi ungido, Deus não olhou para a aparência que estava aos olhos, mas Deus ele enxergava a parte de dentro do coração. E eu acredito que é isso que Deus quer, né, de todos nós, que a gente entenda que existe uma maneira certa de fazer as coisas, que Ele não julga como o homem julga e não se importar, né,